Capítulo 1401 O trunfo. Não é uma condição adequada para alguém que está prestes a passar por tribulação. Felizmente, ele tem energia vital divina. Graças à Legião 9, ele estará na melhor condição para sua tribulação quando chegar ao vazio. Temos que sobreviver a isso, disse a Legião-5 e todos da Legião concordaram. Eles investiram muito na Legião 5, então ele deve sobreviver à tribulação. Para esse propósito, volte para esta tribulação. Não apenas ele certamente morrerá se falhar, mas também a Legião 7. A morte da Legião-7 significará que a Legião 1, Soverik, Ragnarok e o Pai da Árvore também morrerão. Isso é 6 de 9 deles morrendo de uma vez. Essa é uma perda enorme para a Legião, mesmo que seja temporária. Eles serão ressuscitados pelo universo vazio, já que são deuses da origem agora e o Pai da Árvore pode ser salvo através da esfera da alma. Mas a morte da Legião-7 pode ser permanente. Afinal, o universo vazio nunca permitirá que ele exista novamente. Isso significa que eles têm uma chance real de perder um clone e seu sistema de ressurreição independente permanentemente. Não é uma perspectiva bem-vinda para a Legião. Então a Legião-5 deve sobreviver. Eles têm a confiança de que ele sobreviverá. Isso desde que o universo vazio não vá longe demais em sua tentativa de matá-los. Ele tem um corpo forte que pode rivalizar com os deuses da origem e uma afinidade com relâmpagos em vez de uma fraqueza a eles. Ele pode não ser completamente imune a relâmpagos, mas não deve ser capaz de matá-lo facilmente. Se tudo isso não for suficiente, eles ainda têm uma carta que ainda não jogaram. Eles jogaram essa carta agora antes que fosse tarde demais para usá-la. Eles invocaram a matriz da lei com sua compreensão das leis. Não importa o quão relutante o universo vazio fosse, ele lhe concedeu energia cósmica que elevou sua existência. Melhorou suas estatísticas, mas não melhorou sua autoridade, pois ele já tem uma semente de poder. Ele estava certo em deixar o antigo campo de batalha porque a comoção causada pela doação era óbvia até mesmo no vazio. Suas estatísticas já são grandes. Elas rivalizam com as dos deuses fracos da origem, então o universo vazio precisava conceder mais energia cósmica do que o normal para multiplicá-la por 100 para cada lei que ele compreendesse. Como ele compreendeu 20 leis, isso resultou em um aumento total de x 2000 vezes no poder. Neste ponto, parecia que o universo vazio o estava empurrando para o limiar da exigência de energia necessária para se tornar um deus mundial. Não parece que ele está se tornando um rei da lei. Lydian tem certeza disso porque Lydian-1 é quase tão forte depois que seu conceito se encheu de energia cósmica. Felizmente, isso ocorreu no vazio, então ninguém além do Senhor do Reino e da Mãe Alto Céu notou. Nome: Agrivo 839.371.456 A. Lydian 5. Raça: Besta Suprema. Linhagem: Linhagem real desconhecida. Nível de poder: Soberano da lei. Físico: Corpo da lei 50%. HP: Infinito. Energia: Infinita. Qualidade de energia: Energia de origem. Quantidade de energia: 393.992.899.374. Vitalidade: 22.880.979.287.831. Resistência: 12.452.294.538.245. Força: 18.623.283.737.637. Outros: Afinidade de mana: 85%. Afinidade de lei: 50%. Afinidade elementar: grau, vida, divina, devorar, divina, luz, divina, escuridão, divina, fogo, divina, água, divina, terra, divina, ar, divino, relâmpago, divino, alma, divina, tempo, divino, espaço, divino, criação, divina, destruição, divina. Habilidades divinas: 1. Coração de dragão cósmico. 2.
Diamante de origem. 3. Borboleta de cristal espacial. 4. Verme do tempo. 5. Graviton líquido. 6. Faísca da consciência. 7. Gigante da ordem. 8. Coroa do rei demônio. 9. Divindade celestial. Status: anfitrião da Legião 7. Ele ficou impressionado ao olhar suas estatísticas. Um deus da origem teria estatísticas maiores que 1 bilhão, mas suas estatísticas são pelo menos 1000 vezes maiores que isso. A Legião -5 disse em antecipação: só mais um pouco e chegaremos ao limite do lado da luz do universo vazio. A Legião -7 não ficou tão impressionada. Ele disse: isso vai acontecer quando nos tornarmos deuses da origem. Infelizmente, isso significa que a energia cósmica seria de pouca utilidade para nós quando nos tornarmos deuses da origem. A Legião -5 não desanimou. Seremos capazes de absorver energia cósmica quando nos tornarmos deuses do mundo. Devemos esperar por isso. Por enquanto, isso terá que servir. A Legião -7 concordou. Não está no nível da Legião 1, mas terá que servir. Ou isso ou o universo vazio está nos enganando. Seu poder atingiu 6x10 elevado a 17. Um novo deus da origem tem uma classificação de poder de 1x10 elevado a 14. Uma estrela média como Hélios tem uma classificação de poder de 5x10 elevado a 20, enquanto a maior estrela tem uma classificação de poder de nx10 elevado a 25. Essa é a potência de saída da Legião -1 e também o limite do lado da luz do universo vazio. Qualquer potência a mais do que essa é deslocada para o lado escuro do universo vazio. Então, há estrelas maiores, mas elas estão no lado escuro do universo vazio. Mas nesse ponto, elas são mais como buracos negros do que estrelas. Ele ainda está muito longe de atingir esse limite, mas o que ele conquistou é mais do que bom o suficiente para um soberano da lei. Se seu poder atual não for suficiente apenas para se tornar um deus da origem, então nada pode ser o suficiente. Se ele morrer com essa quantidade de poder, então significa que o universo vazio está decidido a matá-lo. Nenhuma quantidade de poder possuída por uma entidade que ainda depende do universo vazio o salvará disso. Fim do capítulo. Capítulo 1402 Tribulação e Sofrimento. A próxima coisa que ele fez foi mudar sua localização. É uma precaução. Ele está muito perto da árvore do reino para conforto. Então ele se moveu mais fundo no vazio. Então ele iniciou seu avanço relembrando a essência de origem que a Legião -1 lhe deu quando ele reencarnou. Essa essência está profundamente dentro de sua origem. Isso significa que está perto do mundo interior da Legião 1, já que a Legião -1 está de posse de sua origem. A essência de origem apareceu dentro de seu mundo interior agora e começou a permear sua existência. O principal objetivo da essência de origem era torná-lo inteiro. Ela queria fundir todos os aspectos de sua existência, então tentou fazer com que cada parte de sua existência se tornasse uma. Isso inclui a Legião -1 e suas outras 8 habilidades divinas. Todas elas se fundiram com ele sem problemas. Sua força começou a melhorar com a consolidação de sua existência. Isso porque sua semente imortal de poder está se tornando uma com ele. A próxima coisa que a essência de origem queria fazer era torná-lo um com a Legião 7. Isso também ocorreu sem problemas. Suas habilidades divinas se tornaram as da Legião -7 e a centelha da alma da Legião -7 também se tornou a dele. O único problema é que os 2 fragmentos de poder impediram que suas consciências se tornassem uma, mas isso não impediu ou atrasou o avanço de forma alguma. A essência de origem passou para o próximo estágio agora que ele se tornou uma existência monolítica. Ela se moveu para fazê-lo se tornar um com a matriz da lei do universo vazio. Foi aí que surgiu um problema que não podia ser ignorado. A Legião -7 estava disposta a se fundir com ele e eles eram originalmente de uma existência, então se tornaram um sem problemas. O universo vazio, por outro lado, o rejeitou completamente. Essa rejeição pode ser porque ele tem a coroa de um rei demônio ou a divindade de um celestial. Ou pode ser porque a Legião 7, que ela odeia, é parte dele agora.
Legion 5 Rio. Isso certamente é sofrimento. Não vejo o que mais poderia ser mais doloroso do que isso. Eles já experimentaram a separação do corpo e da alma antes e experimentaram o consumo de suas almas devido à energia do caos e experimentaram o fardo de uma singularidade de infinitas possibilidades, então eles conhecem a dor. Mas essa tribulação levou o bolo na coisa mais dolorosa que eles já experimentaram. Seria melhor se suas almas, corpos e mentes fossem separados com uma faca em vez de serem despedaçados pouco a pouco por um raio. Isso apesar do fato de que eles supostamente são imunes a raios e qualquer outro tipo de ataque de energia. Para piorar as coisas, não apenas seus corpos estão se quebrando, assim como suas almas, mas eles também estão experimentando alucinações e a destruição de suas memórias. Tanto a destruição de suas memórias quanto as alucinações que eles estão vivenciando não são normais. A tribulação mental não deveria envolver a destruição de memórias, mas o universo vazio está usando isso contra eles. Se não fosse pelo engrama psíquico já imortal da Legião 7, eles não seriam capazes de sobreviver ao efeito destrutivo do raio roxo em suas memórias. Eles teriam perdido o senso de identidade quando seu corpo foi destruído. Se não estava claro antes, está claro agora que o universo vazio está tendencioso contra eles. Mas eles são fortes. Suas mentes resistiram, assim como seus corpos. Eles foram capazes de se manter inteiros regenerando-se com seu suprimento infinito de energia de origem. A durabilidade da armadura de graviton líquido foi mantida dessa forma para que as crateras não pudessem destruí-los. A Legião-7 não teria sido capaz de sobreviver ao raio se estivesse sozinho e a Legião-5 certamente não seria capaz de sobreviver à destruição de suas memórias sozinho. Mas eles não estão sozinhos. Os dois compensaram suas fraquezas nos aspectos físico e espiritual. No entanto, as coisas pioraram com o passar do tempo. O relâmpago roxo se transformou em violeta com um pequeno toque de preto. O corpo deles foi finalmente explodido. Uma lança desse relâmpago especial os atravessou como uma lança. Literalmente perfurou a existência deles. Um buraco enorme apareceu em seus corpos, almas, mentes e memórias. Fim do capítulo. Capítulo 1403 A escuridão. Por um momento, eles perderam sua identidade. Legion 5 com certeza esqueceu porque estava no vazio e o que estava fazendo no meio de uma tempestade de raios. Ele ficou confuso, mas apenas por um instante. Os outros clones o ajudaram com sua identidade e propósito. Então Legion-7 restaurou sua consciência fragmentada. Legion 5 brincou. Acho que o universo vazio quer nos matar. Ele está brincando para mascarar a dor. Apesar de atingir o que ele pensava ser o limite da dor, eles ainda sentiam mais dor por causa do último ataque. A dor é a resposta psicológica ao dano à existência. Ajuda a determinar um fenômeno que pode ameaçar a existência de alguém. Aquele raio violeta é uma ameaça à existência deles, daí a dor. Ele pode ter brincado sobre isso, mas Lydian tem certeza de que o universo vazio quer matá-los. Não faz nem um minuto, mas eles já foram empurrados para o ponto mais próximo da morte que já alcançaram desde que reencarnaram. Não só o relâmpago mudou de cor, mas até mesmo o redemoinho ao redor deles também mudou de preto para vermelho. A tempestade se formou em uma gaiola vermelha carregada de poder. Pela aparência das coisas, o universo vazio quer matá-los. Mais e mais relâmpagos violetas especiais foram criados ao redor deles no redemoinho vermelho de uma tempestade. Então eles foram descarregados de repente. Todos os raios conseguiram encontrar seu caminho para o corpo da Legião 5. Então seu corpo foi transformado em queijo perfurado muito rapidamente. Aconteceu tão rápido. A maior parte de seu corpo foi perdida em segundos. Seus braços e pernas viraram pó. Parte de sua cabeça e a maior parte de seu tronco também se foram. O ferimento físico não pode ser comparado ao ferimento da alma. Sua consciência, apesar de ter duas delas, estava amarrada à beira do colapso total. Mais um pouco e eles morrerão.
Eles ativaram a reversão do tempo da habilidade divina do verme do tempo rapidamente. Seus ferimentos se regeneraram instantaneamente. Era como se o tempo estivesse sendo rebobinado. A dor desapareceu de repente e eles estavam inteiros novamente. Essa foi por pouco. Sua consciência começou a produzir um poder mental capaz de mudar o mundo sem o uso da energia da origem. Era a força da alma e também é capaz de abrir um espaço dentro da matriz da lei onde sua vontade é suprema. Era irônico que o universo vazio temia não tenha ocorrido. Legion 7 não se tornou um devorador de leis porque ele não conseguia mais comer os fragmentos de leis na matriz de leis. A coroa do caos rejeitou os fragmentos de leis e a habilidade divina da lei da ordem o impediu de devorar leis. Então Legion-7 precisará de outras fontes de fragmentos de leis, como sementes de poder. Isso não o afeta porque já é o que ele estava fazendo antes. Este desenvolvimento fez com que o universo vazio aliviasse a tempestade de raios. Eles também aumentaram em poder imediatamente, então o dano do raio para eles reduziu drasticamente. Então a energia cósmica entrou em sua existência de Hélios e seu conceito se encheu livremente dela. Eles atingiram o limite do lado da luz do universo vazio imediatamente. Duas coisas aconteceram simultaneamente naquele ponto. O universo vazio desistiu de assediá-los, então a tribulação do raio parou imediatamente. O redemoinho turbulento de repente perdeu seu ímpeto e morreu imediatamente. No entanto, eles não experimentaram a paz repentina porque sua consciência estava em outro lugar. O que eles viram foi escuridão. Era escuridão total. Sua força da alma não conseguia se estender para fora de suas mentes e eles não podiam usar um domínio. Eles não conseguiam nem mover seus corpos. Eles pareciam estar presos em suas mentes nesta escuridão. Eles pensaram consigo mesmos, esta deve ser a escuridão que Soverick viu. Pelo menos ainda não estamos mortos. Eles olharam ao redor e viram algo que os fez reconhecer onde estavam imediatamente. Não há nada neste mundo escuro, exceto por 3 consciências massivas. Fim do capítulo. Capítulo 1404 Adequado para alguém que domina. Essas 3 consciências pressionaram suas mentes como montanhas pesadas. A pressão era sufocante, mas eles estavam praticamente ilesos. A consciência dos 2 clones está mais forte do que antes, então eles foram capazes de suportar o fardo da pressão da consciência de uma existência de alta ordem, apesar de serem apenas os 2 aqui neste mundo. Eles estavam tão relaxados que finalmente puderam contar alguns detalhes das 3 consciências. Eles não sentiram nenhuma forma de poder dos 3. Não havia nada como leis, sejam elas verdadeiras ou falsas, supremas ou não. Eles não sentiram nenhum poder divino ou divindade e não sentiram nenhum poder demoníaco ou pecado deles. As 3 consciências são apenas isso. Elas são consciências. Não são seres físicos, espirituais ou energéticos. A supressão que os clones sentem é puramente mental. Isso os impressionou que um ser teria uma consciência tão grande. As 3 consciências são realmente muito grandes. Elas são como 3 montanhas, enquanto os clones são 2 pedras. Pode ser que o que eles estejam vendo sejam apenas as mentes das 3 entidades ou a manifestação mental de suas formas físicas. De qualquer forma, eles são muito fortes. O que parecia estranho para eles era que as 3 consciências pareciam ser apenas cabeças. As cabeças também são irregulares. Eles têm muitos rostos indistintos neles. Os rostos nas 3 cabeças também estão sempre mudando. As 3 consciências falaram com eles. Bem-vindo Legião. Você quebrou outro princípio do universo do vazio. Parabéns. Nós estávamos errados. Você provou. Nós errados. Nós debatemos. Este momento. É porque você não precisa. O prêmio para este princípio que você quebrou. Mas nós devemos dar a você um. São as regras. É por causa do fragmento de poder. Ele perguntou a eles. Sim. E não. Tem algo sem uma lei suprema. Sua consciência seria sua lei suprema. Você quebrará outro princípio do vazio.
universo daquele jeito. Ele obteve sua resposta, mas eles não o deixaram ir então. Eles perguntaram com leve diversão: então você vai fazer, ou não? Então eles o empurraram para fora de onde quer que isso fosse. Os dois retornaram ao universo vazio e encontraram o redemoinho morrendo. Eles se concentraram no que tinha acabado de acontecer com eles. Primeiro, eles pensaram sobre a pergunta que 3 consciências fizeram a eles. Então vocês farão isso ou não? Eles entendem as implicações dessa pergunta. Deve haver uma razão ou muitas razões para não fazer isso. Pelo menos não para fazer agora. Se houvesse apenas benefícios e nenhuma desvantagem em se tornarem deuses do mundo, então eles não teriam que pensar muito sobre isso antes de fazer isso. Mas há algumas desvantagens, então eles têm que pensar cuidadosamente sobre isso antes de tomar uma decisão. Eles atenderam aos requisitos para se tornarem um deus do mundo. Eles têm uma centelha mundial e um motor mundial. Eles também atingiram o requisito de poder para construir um mundo. Tudo o que eles precisam é de uma semente mundial e eles se tornarão um deus mundial. Eles pensaram sobre os prós e contras antes de decidir. Vamos esperar. Não é bom ser míope. Tornar-se um deus do mundo lhes dará um grande impulso ao seu poder, mas isso terá um custo. Por um lado, eles têm que se fundir com sua origem para se tornarem um deus mundial. Sua origem está no controle da Legião-1 agora. Tentar se tornar um deus mundial significa que a unidade completa tem que acontecer. Cada clone de Lydian terá que se fundir com Lydian-1 imediatamente, mas esse não é o plano deles. É uma má ideia se tornar um deus mundial agora por muitas razões. Se todos eles retornarem à sua origem agora, todos os seus conceitos e habilidades divinas dos clones que não se tornaram supremos serão perdidos. Lydian não quer isso. É por isso que eles planejaram a unidade com Lydian-7 primeiro antes da unidade com sua origem. A razão mais importante pela qual eles não querem se tornar um deus mundial agora é que eles serão como outros deuses mundiais. Eles terão apenas uma lei suprema e um mundo. Lydian não quer ser um deus mundial normal. Eles querem se tornar um deus mundial com vários mundos. Para que isso ocorra, todos eles devem ter suas próprias leis supremas, pelo menos antes de se unirem à sua origem. Eles não podem deixar seu esforço de reencarnação ser desperdiçado. Eles perderão os olhos de Soverick, o conceito de Hélios, o conceito emergente de Lydian-8 e muitos outros benefícios da reencarnação. A terceira razão pela qual eles não querem se tornar deuses do mundo ainda é porque eles terão que separar Hélios da matriz da lei. Isso fará com que eles percam seu acesso à energia cósmica. Eles sabem que isso vai acontecer em algum momento, mas querem atrasar o máximo possível. A última razão pela qual eles não podem se tornar deuses do mundo ainda é que eles não têm uma semente do mundo. Eles precisarão adquirir uma antes que possam completar seu avanço. Atualmente, eles são deuses da origem incompletos. Eles precisam se unir à sua origem para se tornarem deuses da origem completos, mas isso não significa que eles são fracos. Fim do capítulo. Capítulo 1405 Superior à esfera da alma. Eles já têm poder no limite do lado da luz do universo vazio. Então eles podem fazer algo que queriam fazer desde que conheceram o Senhor do Reino no plano Gatling. Eles disseram ao mesmo tempo: a primeira coisa que devemos fazer é remover o sistema de nos monitorar. Os dois têm pensamentos sincronizados agora que sua existência se fundiu completamente. A Legião-5 já fazia parte da Legião-7 quando eles realizaram o segundo estágio da unidade, mas agora suas almas se tornaram completamente uma. Não há mais limites entre suas almas, então seus pensamentos estão alinhados. Eles deveriam ser uma entidade se não fosse por seu fragmento de poder ancorando sua consciência separadamente. O pensamento sincronizado é um efeito colateral da unidade. Não é a sincronização de memória que eles tinham como clones. Eles costumavam ter pensamentos diferentes no passado, mas agora seus pensamentos se alinham porque eles têm a mesma centelha de consciência da Legião 7. Este é o estado que a Legião terá quando completarem o terceiro estágio da unidade.
Isso ocorrerá quando todos eles tiverem suas leis supremas. Por enquanto, eles ainda precisam completar o segundo estágio da unidade. Eles são uma entidade única como sempre foram, mas estão mais próximos um do outro do que nunca. É sua força e base para buscar a perfeição. É por isso que as três consciências acreditavam que não precisavam da recompensa por fundir todos os três caminhos da evolução. É porque Lydian vai completar a unidade no futuro e alcançará o que Lydian-5 fez por conta própria. Naquela época, Lydian também seria poderosa o suficiente para controlar o poder que eles ganharam com a fusão. Essas são todas as coisas que eles não gostariam que outros soubessem, como o Senhor do Reino. Então, a primeira coisa que eles querem fazer depois de se tornarem deuses da origem é remover a vigilância do sistema. Eles nunca confiaram no Senhor do Reino, mas sua desconfiança por ele se estendeu ao sistema desde que ele veio para Lydian-7 para um acordo. Essa desconfiança aumentou quando Salvini lhes ofereceu a mesma coisa que o Reino fez. Pode ser paranoia, mas se o Senhor do Reino tem algo a ver com Salvini, isso significa que o Senhor do Reino e o primeiro sábio estão trabalhando juntos. Isso é muita coisa para se preocupar. Runas vermelhas apareceram ao redor da nuvem de pequenos orbes pretos e os prenderam na forma de caudas. 10 dessas caudas foram criadas a partir de sua única cauda. Isso fez com que o poder devorador dos pequenos orbes pretos fosse combinado. Isso fez com que um redemoinho começasse a se formar ao redor deles. A energia do vazio foi transformada em um redemoinho que estava sendo devorado lentamente em suas caudas. Lydian Unity observou, isso parece um sucesso. Ragnarok teria usado melhor, mas isso ainda é bom. Eles podem usar o conceito de Ragnarok do abismo sem fundo, mas não podem se tornar seu conceito. A diferença entre os dois é enorme. Eles são mais como soberanos da lei que possuem o conceito e não deuses da origem que se tornaram um com ele. Enquanto o poder do conceito é limitado em suas mãos, eles podem usar os outros conceitos dos outros clones em Unity sem limite no número. Isso significa que eles têm acesso aos dois conceitos de Lydian 1, os olhos de Soverik, bem como o conceito de Ragnarok. Isso é mais do que suficiente para compensar a falta de poder. Eles certamente serão capazes de alcançar mais quando concluírem o segundo nível de Unity e quando atingirem o terceiro nível. Acho que deveríamos tentar a força cósmica primeiro. Não podemos tentar aqui em campo aberto. E se atrairmos a atenção de um Deus mundial que passa? Tudo bem, tentaremos quando chegarmos ao mundo interior de Lydian 1. Legion-5 sempre quis tentar a força cósmica sem limites. Ele é um Deus da origem agora, então ele pode suportar mais reações adversas. Além disso, ele tem um domínio especial graças ao seu mundo interior único que ele quer tentar. Fim do capítulo. Capítulo 1406 Substituto para artefatos universais. Infelizmente, ele ainda tem que esperar antes de se soltar. Por enquanto, ele tem que chegar à Legião-1 com segurança. Então eles começaram a voar em sua direção. Eles podem se teletransportar, mas não querem deixar nenhum rastro espacial para trás que a Aliança Suprema possa rastrear. Enquanto isso, eles podem se concentrar na coroa do domínio. É a coroa que convém àquele que domina e, assim como a esfera da alma, afeta toda a legião. Há um anel de luz branca ao redor de suas cabeças. Ele apareceu depois que eles retornaram da reunião com as três consciências. O anel não está apenas em suas cabeças, está nos outros clones também. É como a esfera da alma. Todos eles o possuem. Uma diferença clara é que não há uma coroa principal de dominação. Parece que não há diferença entre as coroas, então elas têm a mesma coisa. Mais peculiar é que o orbe preto que geralmente gira em torno deles se fundiu com o anel branco e está girando em torno de suas cabeças ao longo do anel branco. Então o anel se tornou a nova órbita para o fragmento de poder. Deve ser por isso que temos duas linhas de pensamento. Eles observaram. Eles notaram que seus fragmentos de poder ainda eram dois depois que se fundiram. Os dois estão girando ao longo do anel branco como trens ao longo de uma linha de trem.
Eles também ancoram suas duas identidades individuais. Então, apesar do fato de seus corpos e almas terem se fundido, eles ainda pensam que são dois e não um. É uma situação estranha. É como se a personalidade de uma única pessoa tivesse se dividido em duas. Mas não há nenhum senso de rejeição entre eles. Às vezes eles agem como um e outras vezes pensam em coisas separadas ao mesmo tempo. Eles sabem que são um porque os recursos mentais de sua existência têm que ser compartilhados entre eles. Isso não é uma coisa ruim. Mas a coroa do domínio é inútil para nós. Foi aí que seu teste da coroa da dominação terminou para eles. Eles se concentraram em seus planos a seguir. A quebra de outra lei do universo não mudou seus planos. Adquirir uma semente mundial ainda está no topo de sua lista de tarefas. Eles não planejam usá-lo agora, mas podem precisar no futuro. Além disso, todos eles definitivamente precisarão de muitas sementes de mundo se seu plano para vários mundos der certo. Embora Lydian seja rica e eles possam pagar por uma semente de mundo, comprá-la não é tão fácil. Uma semente de mundo é uma mercadoria muito rara. Apesar de ser cara, sempre há trilhões de deuses da origem no universo vazio esperando para comprá-la. O maior problema é que o suprimento é muito baixo. Os deuses do mundo são os fornecedores habituais, mas já é muito difícil obter um fragmento de mundo deles, muito menos uma semente de mundo. Então, apesar de sua riqueza, eles têm que esperar muito tempo para comprá-lo ou encontrar uma semente de mundo eles mesmos. A alternativa é comprar um produto inferior da Mãe Céu que eles não querem. Há também o problema da riqueza. A Legião certamente pode pagar 2 sementes de mundo, talvez até 3, mas eles precisarão de 9 delas para seus planos. Então eles têm que começar a trabalhar por mais riqueza antes de precisar das sementes de mundo. Eles se mudaram para longe de sua localização atual. Eles passaram por Hélios para que quaisquer raças que eles deixassem para trás fossem queimadas. Então eles se teletransportaram de lá para a Legião 1. Eles o encontraram ocupado com a agenda mais importante, que é a aquisição de recursos. As Terras Imortais. As Terras Imortais são o lugar de vida dos imortais. Fica fora do reino e localizado acima das árvores do reino no mar de energia do vazio. O material que compõe as Terras Imortais repele a energia do vazio, o que fez com que cada continente formasse uma bolha de ausência de energia do vazio ao redor. Esta é a característica menos única das Terras Imortais. Não só a energia do vazio não pode destruí-las com suas propriedades corrosivas, mas também os deuses da origem ou mesmo os deuses do mundo. Se não fosse pelo fato de que os continentes não podem ser controlados por ninguém, eles seriam tirados apenas por sua durabilidade. Você consegue se lembrar dos artefatos universais sobre os quais as 4 consciências estavam falando? Isso foi depois que Lydian criou a singularidade de infinitas possibilidades no arco de Hélios. Quantos artefatos universais Lydian pode substituir agora? Fim do capítulo. Capítulo 1407 Como adquirir recursos. Apesar da incapacidade de possuir o continente imortal, eles ainda são muito valiosos para reivindicar. Até mesmo alguns deuses do mundo tentam reivindicá-los por razões diferentes de suas propriedades eternas. Imortais se importam com pouco além de prazer e benefícios. Eles certamente não se importam com a propriedade da terra para deitar suas cabeças. Todo deus da origem pode viver em seus domínios. Não é seguro, pois qualquer um pode sentir e invadir. Mas, novamente, o que é completamente seguro? No entanto, esses seres imortais lutam com unhas e dentes pela propriedade dos continentes imortais. Todo deus da origem os quer por causa das fontes que produzem pedras da alma. Essa violência e competição são um problema sério e desenfreado porque as terras imortais não são suficientes para todos. As terras imortais são em número limitado e um deus da origem nunca pode ter muitas pedras da alma. Isso tornou as pedras da alma muito difíceis de adquirir se não se tiver um Deus do mundo em quem confiar. Portanto, medidas desesperadas devem ser tomadas para adquirir recursos nas terras imortais. Especialmente se alguém quiser comprar sementes mundiais.
Essas medidas desesperadas geralmente começam com a invasão de propriedade privada. Legion está fazendo isso atualmente. Ele está se infiltrando em uma área no continente imortal com um dono. Este continente imortal é muito grande. É muito maior do que o antigo campo de batalha do Reino do Alto Céu. Tem cerca de 100 bilhões de quilômetros quadrados de área de superfície. Se sua superfície fosse quadrada, teria lados de 315 mil quilômetros de comprimento. Não é um quadrado, é irregular com a medição reta mais longa sendo cerca de 500 mil quilômetros. Esta terra imortal não pertence a uma única pessoa ou uma única facção. A maioria das terras imortais é assim. Cada deus da origem com uma certa quantidade de força pode esculpir um pedaço dela para si. Os únicos capazes de reivindicar um continente imortal inteiro são aqueles com leis supremas, senhores do reino e deuses do mundo. Esse é o requisito para usar seu primeiro conceito. Se ele pode vê-lo, então ele certamente pode engoli-lo. Mas primeiro, ele verificou seus arredores. A fonte da alma é um lago. As fontes da alma são os únicos corpos de água no continente imortal. A água é branca turva como leite. Também é muito rasa, de modo que se pode facilmente retirar as pedras cristalinas brancas em seu fundo. Há uma barreira ao redor da fonte da alma que bloquearia qualquer outra besta do mundo e a maioria dos monarcas do espaço. Mas é fácil para ele contornar as barreiras ao redor da fonte da alma. A menos que eles consigam criar um selo capaz de selar um deus da origem ao redor de todo o lago, eles não poderão deter um deus da origem com um conceito de espaço de 7 leis. Mesmo que eles consigam fazer isso, isso só o impedirá de entrar furtivamente. Não o impedirá de invadir. Agora, como fazemos isso? Ele disse enquanto estava acima do lago. Ele não está sozinho no momento. Ele nunca está sozinho mentalmente e espiritualmente, mas não está sozinho fisicamente agora. Sua pergunta é direcionada ao seu companheiro. Esta pergunta não é algo que pode ser levado de ânimo leve, então eles têm que considerá-la cuidadosamente. Você consegue adivinhar quem é o companheiro? Além disso, este capítulo bônus é cortesia de Dan Dieter por seu presente. Fim do capítulo. Capítulo 1408 Economia do roubo. Chegar aqui não é o problema. Sair é o problema. Ele está atualmente despercebido, mas isso mudará se ele tentar tirar qualquer coisa da fonte da alma. Embora ele possa passar furtivamente por barreiras reais sem interagir com elas e disparar seus alarmes, ele não pode pegar pedras da alma sem interagir com o mundo. Isso significa que as águas do lago irão ondular. A ondulação do lago definitivamente será notada. Há muitos deuses da origem com seu sentido divino e seus olhos focados no lago atualmente. Eles saberão que alguém se esgueirou assim que ele fizer seu movimento. Isso não mudará mesmo se eles usarem ilusão para enganar sua percepção. É porque, embora eles possam ter sucesso em esconder o fato de que o lago foi tocado, eles não serão capazes de esconder o fato de que usaram ilusão. O conceito de deuses da origem os protege resistindo a outros conceitos. Então eles podem ter sucesso em enganar um deus da origem, mas não serão capazes de mantê-los ignorantes dessa ação. Conceito deles sentirá a atividade de outro conceito neles e os deuses da origem saberão que eles caíram em uma ilusão. Então, de qualquer forma, eles não serão capazes de evitar informar os deuses da origem que eles fizeram um movimento. Lydian Unity respondeu depois de pensar um pouco. A alternativa é usar a vantagem da furtividade para atacar os guardas primeiro. Mas essa é uma má ideia. Legion assentiu. Estamos aqui para roubar, não para lutar. A furtividade certamente lhes dará uma vantagem se eles decidirem se livrar dos guardas primeiro, mas isso desperdiçará seu tempo e tornará mais difícil roubar e escapar com o que roubaram. Então é melhor deixar o passado para trás quando você pega um ladrão. Os ladrões também pagarão para serem perdoados. É uma quantia menor do que eles precisariam para ressuscitar. Dessa forma, é uma vitória para ambos os lados.
Você ganhará dinheiro com ladrões enquanto for forte o suficiente para proteger o que é seu, e os ladrões estarão dispostos a correr o risco de roubar como um tipo de investimento ou aposta. Essa dinâmica criou um novo tipo de economia baseada em roubo. É por isso que Lydian não tem medo de ser pego. Eles simplesmente terão que pagar multas e então fazer o acordo que vieram buscar em primeiro lugar. Legion 1 é muito forte, mas ele ainda escolheu se esgueirar. Ele ainda não tem uma lei suprema, então apenas aqueles com leis supremas podem vencê-lo. Não há nenhuma por perto que ele saiba, mas ele não atacou a fonte da alma descaradamente porque está em menor número. Afinal, a defesa em casa é mais fácil do que atacar. Do jeito que as coisas estão, ele não teria certeza de escapar do roubo se estivesse sozinho. Mas a presença da Lydian Unity aumentou suas chances de escapar. Os dois se entreolharam. Eles parecem imagens espelhadas um do outro. Eles são inexpressivos como bestas supremas. Eles não têm olhos, nariz, boca, orelhas ou qualquer coisa. Eles simplesmente parecem estátuas de cristal branco com 2 braços, 2 pernas, uma cauda e 2 chifres azuis. Mas então eles compartilharam um sorriso e suas feições começaram a mudar. Eles mudaram, mas ainda há muito pouca diferença entre eles. Eles parecem exatamente iguais. Ambos são blindados em um material preto selado e escamado de graviton líquido. Até suas caudas são blindadas. As semelhanças entre eles são extensas. Ambos têm 4 olhos com pupilas roxas e esclera preta. Ambos têm uma coroa de chifres pretos interligados ao redor dos 2 chifres azuis proeminentes e mais longos em suas cabeças. Ambos têm runas gravadas em suas escamas. Fim do capítulo. Capítulo 1409 Sangrios até secar. Um conjunto de runas é branco e está gravado diretamente na armadura, enquanto o outro conjunto é roxo escuro e flutua acima das escamas. Suas mandíbulas largas que dividiam seu rosto compartilhavam um sorriso idêntico que exibia seus numerosos dentes pretos. Se há alguma diferença física entre eles, é que o halo branco de luz no topo de suas cabeças não é idêntico. Um halo tem uma esfera preta presa a ele, enquanto o outro halo tem 2 esferas pretas. A outra diferença está dentro deles. Se alguém puder ver dentro deles, você notará que, embora ambos tenham mundos internos, seus mundos internos são diferentes. Um mundo interno é circundado por uma coroa vermelha e não contém nada visível. O outro mundo interno tem uma massa de terra nele. Nessa massa de terra está um elfo verde, um macaco sábio de batalha, uma entidade espiritual multicolorida e uma construção elaborada. Além dessas diferenças, os dois podem muito bem ser as mesmas entidades. Até mesmo suas flutuações de alma são idênticas. Os dois se moviam juntos como um. Lydian Unity desapareceu completamente enquanto Lydian-1 abriu sua boca em direção ao lago. Uma força sem forma envolveu uma grande parte do lago. Essa força trancou o espaço dentro dela. Então o espaço congelado começou a se contrair. Ele encolheu e voou em direção à boca aberta de Lydian 1. Isso é devorar o mundo em ação. Legion 1 pensou consigo mesmo enquanto roubava uma grande parte do lago: se eu vou roubar, então é melhor roubar muito. Ele poderia ter pegado algumas pedras, mas não o fez. Isso é simplesmente ineficiente e ele não gosta de desperdício. Ele estava cheio de excitação, mas alguém rugiu em angústia. É como se eles sentissem dor até a fundação de sua existência. A luta nem começou, mas a visão do que Lydian-1 fez danificou a mente e a alma de alguém. A pessoa gritou: "Isso é demais." Alguém gritou: "Você é muito ganancioso." Em seguida, eles cercaram o lago por todos os lados enquanto o observavam desaparecer pela boca do ladrão. Seus olhos ardiam de raiva, mas eles não deixaram suas emoções arruinarem seus planos. Eles formaram uma barreira espessa com a manifestação de seus conceitos ao redor do lago. Um único deus da origem fez um domo de terra ao redor do lago com mais de 1 quilômetro de espessura. Outro deus da origem fez uma parede de fogo e outro adicionou uma parede de gelo. Ao que tudo indica, eles capturaram a ousada besta do mundo.
Eles ficaram mais relaxados e cheios de expectativa para quando colocariam as mãos no ladrão. Eu odeio tanto as bestas do mundo. Elas são problemáticas demais para matar. Sim, elas têm corpos ridiculamente fortes e alta resistência a conceitos. Não importa, temos 20 e é um. Eles não querem lutar. Então um deles disse à Legião 1, você não pode fugir, besta do mundo. Nós o cercamos. Apenas aceite a derrota, devolva o que você pegou e faça as pazes. A Legião -1 poderia tentar escapar, mas é altamente improvável que ele tenha sucesso. Então eles acreditavam que tinham o direito de pedir sua rendição. Eles esperavam que ele discutisse ou, no máximo, resistisse. Eles não esperavam que o espaço flutuasse de repente dentro da matriz de bloqueio espacial. Alguém gritou com ele, desista. É impossível escapar. Não nos empurre ou transformaremos seu corpo em um artefato de primeira qualidade. Eles ficaram em guarda imediatamente. Eles estavam esperando algum tipo de ataque da besta do mundo. Mas então outra besta do mundo apareceu de repente. Fim do capítulo. Capítulo 1410 Duplo sentido. Legion 1 estava ao lado do lago. Ele estava mais ou menos no centro do acampamento. Eles o viram decolar em direção à parte mais próxima do domo bloqueando seu caminho. Então toda a atenção deles estava corretamente focada nele quando Legion Unity apareceu. Não ajudou que Legion Unity apareceu na extremidade oposta da barricada. Legion Unity apareceu bem na frente de um deus da origem com a boca aberta. Ele parecia uma besta do mundo, mas o que saiu de sua boca não tinha nada a ver com bestas do mundo. Uma torrente de líquido branco carregado saiu de suas mandíbulas abertas. O plasma líquido explodiu imediatamente após entrar em contato com o mundo. Ele formou um pilar branco horizontal explosivo que atingiu o anel defensivo na frente dele e o deus da origem atrás dele. Eles estavam preparados para qualquer coisa. Ou pelo menos eles pensavam que estavam. Seus conceitos foram implantados. Muros de terra, fogo, água, ar e vários outros fenômenos foram erguidos. Esses muros são tão altos quanto montanhas e tão grossos quanto colinas. Qualquer ataque seria resistido, novamente, ou assim eles pensaram. Mas eles não se prepararam para um sopro de dragão que atingiu o limite do lado da luz do universo em termos de poder bruto. Ao contrário deles, ele estava se preparando para esse ataque há um bom tempo. Os defensores não sabiam o que os atingiu. Metaforicamente e literalmente, o mundo ficou branco e doloroso por causa do calor escaldante. É como se uma estrela explodisse em seus rostos. Era tudo o que eles podiam sentir. Todas as barreiras quebraram e se despedaçaram junto com os deuses da origem que as ergueram. Se não fosse pelo deus da origem com a habilidade de redirecionar a força, então esse ataque sozinho teria sido mais do que suficiente para demolir toda a oposição. Este deus da origem não tentou manipular o ataque. Ele impôs seu conceito ao espaço e forçou o próprio espaço a se dobrar. O espaço foi distorcido levemente, então a linha reta de ataque se tornou curva. O ataque foi redirecionado assim. Ataque foi espalhado contra a barreira, então nem tudo foi destruído. Mas a barreira estava perto do fim. Estava oscilando na borda. Um pequeno empurrão e ela cairia. Se essa pessoa fosse mortal, suas vozes estariam roucas com todos os gritos. É assim que eles estão agitados. Os defensores se moveram rapidamente. Ninguém se preocupou em mencionar o fato de que a matriz de travas espaciais em todo o continente seria cara de usar e certamente ofenderia outros no continente imortal, ou que as naves de guerra seriam caras de operar. Ninguém aconselhou que seria inteligente cortar suas perdas, visto que os dois dragões fingindo ser bestas do mundo poderiam se teletransportar um para o outro enquanto já estivessem dentro de uma matriz de travas espaciais. Ninguém mencionou nada disso. Eles ativaram as naves de guerra e as perseguiram. Essas naves de guerra são caras, mas são poderosas e rápidas. Os clones não conseguiam surfar no espaço por causa do conjunto de travas espaciais, então as naves de guerra estavam os alcançando.
Não só isso, mas essas naves de guerra estavam equipadas com canhões mortais apontados para elas. Esses canhões são artefatos de primeira qualidade com o mesmo conceito. Cada tiro deles é caro, mas eficaz. Eles produzem um ataque psíquico intangível que é difícil de sentir e ainda mais difícil de desviar porque se move na velocidade da luz. A menos que os deuses da origem tenham um conceito espiritual defensivo, eles não seriam capazes de se defender do ataque. Um único ataque dará dor de cabeça a um deus da origem, 10 deles de uma vez os congelarão. Isso garantirá que eles capturem os ladrões vivos. Afinal, para que servem os ladrões mortos? As naves de guerra eram 10, e cada uma tinha 2 canhões. Isso dá 20 ataques disparados a cada segundo. Então os defensores esperavam que os 2 ladrões fossem capturados muito rapidamente após serem atingidos. Mas nenhum deles tropeçou ou parou. Eles não sabem que calcularam mal novamente. Eles não estão enfrentando 2, mas 3 ladrões. É o terceiro ladrão oculto presente dentro dos 2 ladrões que os está protegendo contra os ataques psíquicos. Fim do capítulo. Capítulo 1411 Domínio Cósmico. O rosto do líder mudou. Ele bufou e gritou para os ladrões: vocês têm algumas habilidades e claramente fizeram sua pesquisa. Mas vocês vão falhar. O que vocês estão fazendo agora está nos fazendo desperdiçar energia e recursos, pelos quais vocês vão pagar. Os clones da Legião poderiam escapar se quisessem. Eles poderiam se teletransportar para Hélios, mas isso é uma má ideia. Não é bom roubar e então levar seus inimigos furiosos para um de seus clones mais importantes. Então eles estavam determinados a lutar. Além disso, eles já conseguem ver a saída desse dilema, então eles estavam confiantes de que escapariam. A Legião -1 se virou para encarar seus perseguidores, enquanto a Legião Unidade continuou a correr. Ele abriu bem a boca e usou seu primeiro conceito ao máximo. O mundo congelou na frente dele. Os navios de guerra desaceleraram como se estivessem presos em âmbar. Então eles começaram a encolher em direção à boca aberta. Os perseguidores ficaram arrepiados. Eles elevaram as defesas dos navios de guerra ao máximo em preparação para outro sopro de dragão. Mas isso não parecia um sopro de dragão. Eles não sabiam que estavam encolhendo, mas podiam ver que a boca da Legião -1 estava ficando cada vez maior. Logo preencheu toda a sua visão. Ele iria engoli-lo se nada fosse feito para detê-lo. Um deles rugiu de raiva: ele é uma besta do mundo ou não? Outro gritou: use os canhões de energia. Uma coisa é uma besta do mundo ser capaz de usar o sopro do dragão. Outra coisa é ser imune a ataques espirituais. Eles nunca viram nada parecido, mas isso é apenas o começo. Os ataques de energia que eles esperavam que os salvassem não fizeram isso. Em vez disso, os ataques diminuíram conforme se aproximavam da Legião -1 e entravam em sua boca. A visão de seus ataques entrando no buraco negro de uma mandíbula os informou de seu destino. Então eles fizeram a coisa certa. Eles desembarcaram dos navios de guerra e os mantiveram em suas dimensões de bolso. Então todos eles ativaram seus domínios. Soverik parabenizou a todos: parece que o negócio deu certo. Legion Rio. Temos que agradecer ao domínio cósmico por isso. Ele pode quebrar tudo, incluindo uma matriz de trava espacial. É uma pena que seja caro de usar. Ainda é uma coisa boa, no entanto. Fazer negócios se tornou mais fácil. Fiéis à sua palavra, Lydian voltou a fazer negócios, assim que Lydian Unity ressuscitou. Sua existência criou um problema desconcertante para seus parceiros de negócios. Ninguém conseguia lidar com eles porque não tinham fraquezas. Mais importante, nada poderia impedi-los de escapar por causa do domínio cósmico. Este é um domínio que desliga e neutraliza qualquer habilidade que não faça parte de Lydian. Coração de dragão da Unity. Isso significa que outros clones serão impotentes sob sua influência, muito menos outras entidades. Gato e rato. Na vastidão do espaço, sempre há pessoas lutando. Especialmente no vazio.
Lutar não é raro, mas é raro que milhares de inimigos fiquem presos em um impasse com um oponente do mesmo reino. É duplamente raro ver vampiros lutando fora de uma árvore de reino. Afinal, eles são fracos à luz do sol. Então é uma visão e tanto ver uma grande besta escamosa com 10 caudas lutando contra um exército de vampiros. Esta besta tem 6 membros e carrega uma montanha de cristais brilhantes em suas costas. Esta besta sozinha formou um poço no tecido da realidade com sua existência. Suas caudas criaram uma poderosa força devoradora que criou um redemoinho. Mas este redemoinho é tão grande e tão profundo que parece que a realidade está entrando em colapso nele. Este poço parece não ter fundo. Não é realmente sem fundo, mas ainda está crescendo, se expandindo e ficando mais profundo. Isso é assustador, já que o poço é o corpo da besta. Seus membros não podem ser vistos. Apenas a montanha brilhante de cristais em suas costas pode ser vista do topo do poço. Fim do capítulo. Capítulo 1412 Frustração ou vergonha. Esta besta é como uma formiga-leão em seu poço de areia. Mas, ao contrário de uma formiga-leão, ela não é passiva em sua caça. As 10 caudas da besta saem do poço para arrastar vampiros descuidados. Isso apesar de estar cercada por milhares de vampiros que a atacam de todas as direções. Os vampiros também não são fracos. Cada um é igual a um deus da origem que atingiu o limite do universo vazio, então eles são muito poderosos. Cada um de seus ataques destrói uma parte do poço. Os vampiros não são inúteis. Seus ataques são a principal razão pela qual o poço sem fundo não é maior. Eles o destroem pouco a pouco. Mas todos os seus ataques não podem destruí-lo porque esta besta parece não ter fim. Ela está sempre crescendo enquanto devora o mundo. Há uma esfera de atração gravitacional ao redor da besta que está afetando tudo ao seu redor. Matéria e energia são puxadas para a besta, onde são devoradas. É isso que está alimentando seu crescimento constante. Os vampiros podem resistir à atração, mas a energia do vazio não é poupada da força. Ela entra no poço sem fundo no centro do campo gravitacional e reabastece cada parte dele que foi destruída. Então, embora a presença dos vampiros não seja inútil, eles estão longe de derrotar o abismo sem fundo. Um vampiro frustrado reclamou: quem é o morto-vivo aqui, ele ou nós? Existem milhares de vampiros aqui, e eles não podem derrubar um deus da origem. Eles deveriam ter vergonha de si mesmos, mas a emoção predominante dos vampiros é a frustração. A frustração facilmente supera a vergonha quando eles nem querem derrotar o deus da origem em primeiro lugar. Os vampiros nem querem estar aqui, mas seus corações de carnificina os obrigam a lutar, mesmo que lutar pareça inútil. Seu trabalho não terminará, mesmo que eles consigam destruir o poço. Ele apenas ressuscitaria em outro lugar, e eles teriam que lutar novamente. Eles não podem sair, então eles têm que ficar por perto e agir como se estivessem ocupados. Isso significa que eles atacam e assistem enquanto a besta se regenera infinitamente. A única mudança em suas vidas raramente acontece, e acontece sempre que seu alvo desaparece. Aconteceu depois de um tempo. O poço desapareceu. A atração gravitacional da força devoradora se foi. O mundo suspirou de alívio e retornou à sua natureza pacífica na ausência do poço sem fundo, mas os vampiros gemeram e reclamaram. Essa é a única coisa que eles podem fazer. Eles tiveram que voar na direção em que pudessem sentir a besta depois de reclamar. Este desaparecimento não é novidade para eles. A besta desaparece várias vezes ao longo dos quase 10.000 anos de luta contra ela. O desaparecimento geralmente ocorre quando eles estão prestes a matar a besta. Ela irá embora e se curará antes que eles a encontrem novamente. Mas ela também pode ir embora quando quiser, e não há nada que eles possam fazer para impedi-la. Esta luta é mais uma perseguição de gato e rato. Eles não conseguem manter a besta subjugada, apesar de seus melhores esforços. Nem a morte resolve o problema porque ela é um deus da origem, e eles não podem desistir, então eles têm que persegui-la pelo universo vazio enquanto desejam que Carnide pudesse ser gentil.
Se Carnide fosse gentil, eles fariam todos os esforços para libertá-la. Em vez de perseguir apenas Ragnarok, eles se separarão para atacar todos os clones que puderem sentir. Eles usariam sua riqueza para contratar ajudantes para sua causa. Infelizmente, Carnide não é gentil, então eles têm que continuar fazendo as coisas. Se eles acham que são os únicos exasperados pela perseguição inútil e repetitiva, então estão errados. Lydian também está frustrado. Eles não estão felizes por terem que sacrificar um clone para manter os vampiros ocupados. Ragnarok disse a todos da Lydian: às vezes, eu queria estar morto. Ele teve um breve momento de descanso dos vampiros, que ele passou sem fazer nada. Não fazer nada é bom, então ele não pode reclamar. Mas ele pode reclamar sobre por que ele tem que se contentar em não fazer nada em primeiro lugar. Fim do capítulo. Capítulo 1413. Se ao menos Carnide fosse gentil. O problema dos vampiros é que eles não podem ser evitados. Os vampiros podem sentir todos eles e sempre os encontrarão. O único que está a salvo deles é Hélios. Não é por causa de uma fraqueza pela luz solar. Eles evitam Hélios porque ele queima qualquer coisa, independentemente de sua fraqueza à luz. Os outros clones estão ocupados, então eles têm que deixar Ragnarok sofrer com seus abusos. A alternativa é lutar contra os vampiros, o que eles podem fazer e fizeram, mas não podem matá-los permanentemente porque eles também têm a verdadeira imortalidade agora. É outra de suas atualizações, além da falta de fraqueza à luz. Isso é graças à evolução de Carnide. Ragnarok tem um corpo blindado de graviton líquido e ele se cura melhor devorando do que todos eles, então ele se tornou o saco de areia designado. É assim que ele conseguiu resistir aos ataques de vários vampiros. Ajuda que os vampiros também não estejam tentando o seu melhor. Eles sabem que seus esforços são inúteis, então, embora possam sentir os outros clones e rastreá-los, eles escolheram rastrear o mais próximo deles. Acontece que este é Ragnarok. Legion e Lydian Unity apareceram ao lado de uma estrela. É a única âncora, além de Ragnarok, que eles têm no vazio. Eles usam a estrela como uma posição de reserva para suas operações antes de se aventurarem para fazer outras coisas. A estrela é muito quente, então, embora a estrela seja seu clone, eles não chegaram muito perto dela. Eles só chegaram perto o suficiente para o espaço se distorcer em torno dela e apagar seus rastros. Eles não são loucos como os deuses da origem, que tentaram se aproximar de Hélios. Em vez disso, eles voaram para longe após apagar seus rastros em direções diferentes para encontrar outro lugar que pudessem roubar. Eles então cruzarão para qualquer um deles que encontrar um parceiro de negócios viável primeiro. Ragnarok apareceu ao lado de Legion ao longo do caminho. Infelizmente, requer um uso constante de força cósmica para manter os vampiros congelados. Não é uma ativação única. Lydian Unity só consegue gerenciar uma ativação única atualmente, então esse plano não pode funcionar ainda. O segundo plano é selar os vampiros da mesma forma que o pai da árvore selou alguns deuses da origem. Eles tentaram, mas também falhou porque vampiros não são deuses da origem. Sua imortalidade não vem da matriz da lei ou do universo vazio, então não pode ser forçosamente aprimorada e congelada pelo poder da ordem. Esse plano pode funcionar se eles usarem energia cósmica e energia do caos em vez de energia cósmica e energia divina da ordem para criar o selo. Infelizmente, eles não têm certeza se funcionará, pois não estão dispostos a testá-lo ainda porque querem que a Eterno se torne um deus-demônio primeiro com uma lei suprema própria antes de tentar lidar com um destruidor de mundos. Enquanto isso, Lydian saiu roubando pedras da alma e procurando um lugar para encontrar uma semente mundial. Eles não são poderosos o suficiente, ou encontrariam um pequeno reino para atacar por conta própria por seus fragmentos mundiais. Apesar de sua riqueza e poder, eles estão enfrentando o grande problema que os impede de se tornarem um deus mundial como qualquer outro deus da origem que não quer ser medíocre. Eles precisam de algo que não são poderosos o suficiente para adquirir por conta própria para se tornarem poderosos.
Felizmente, ao contrário dos deuses da origem normais, sua onda de roubos foi muito bem sucedida. Sua capacidade de se teletransportar em um para o outro provou ser muito útil para esse esforço. Esta é apenas uma das habilidades divinas da Lydian 5. O uso um do outro como faróis torna possível fazer teletransporte de curto alcance um para o outro, mesmo quando o espaço está congelado. Eles podem até se teletransportar um para o outro através do universo vazio. Esta habilidade é muito poderosa, mas não é única. Existem muitos deuses da origem com conceitos que fundem a lei do espaço com outras leis. Quanto mais leis eles fundem de acordo com a imagem do domínio do espaço, mais difícil é impedi-los de se teletransportar. Fim do capítulo. Capítulo 1414 Contos Selvagens. Embora sua habilidade de teletransporte não seja especial, a deles atingiu sua forma mais poderosa, de modo que apenas um selo completo no espaço e no tempo pode impedi-los de se teletransportar completamente. Esse tipo de selo é o usado para aprisionar Carnide. Mesmo assim, não é certo que eles possam ser impedidos de se teletransportar à luz do efeito do domínio cósmico da Legião 5. Nenhum outro deus da origem o possui, então ninguém proibiu o tipo de sucesso que eles tiveram em roubos. Eles não apenas ganharam riqueza, mas todas as lutas deram a Lydian Unity a oportunidade de praticar suas habilidades contra outros deuses da origem sem se conter. Isso permitiu que Lydian aprendesse mais sobre a força cósmica e seu domínio cósmico. Seu domínio esculpe uma parte do universo vazio onde apenas as habilidades e conceitos divinos que foram gravados no corpo da Lydian Unity como estigmas divinos podem ser usados. Essas habilidades divinas são as que ele assimilou como uma besta suprema, então mesmo as outras habilidades divinas que os outros clones da Legião possuem não podem ser usadas. Essa restrição é por causa da natureza teimosa da lei suprema da Ordem. Se eles não tivessem a coroa do caos, então nada poderia ser usado dentro do domínio. Seria um domínio de anulação de conceito completo. A única desvantagem que tem é que todas as habilidades divinas ou conceitos que a Lydian Unity possui podem ser usados mesmo que não pertençam a eles. Outras entidades podem usar essas habilidades divinas e conceitos em seu domínio cósmico se os tiverem. Seu domínio também lhe concede a habilidade de exercer força cósmica, que ele pode usar para matar todo e qualquer deus da origem, independentemente do poder de seus conceitos ou do número de leis dentro dele. Infelizmente, isso sempre vem com uma reação mortal. O que eles têm lhes concedeu muito sucesso e criou um nome para eles nas terras imortais. Eles ainda não são populares entre o número infinito de imortais, mas cerca de 10.000 imortais sabem sobre o casal de bestas do mundo com o poder dos dragões. Como os outros não podem aumentar as habilidades que eles pegam emprestado através da união com os fragmentos de poder, eles são incapazes de aumentar suas habilidades divinas ao nível de leis supremas com seus fragmentos de poder. Mas isso é por enquanto. Quando eles forem um com sua origem novamente, então não haverá nenhuma diferença entre eles. Eles também podem ser capazes de controlar os fragmentos de poder para aumentar o que quiserem quando ganharem o controle deles. Helios. Ele observou Lydian-1 e Lydian Unity partirem com saudade. Ele reclamou um pouco, eu quero lutar também. Helios é, sem dúvida, o clone mais entediado. As lutas repetitivas de Ragnarok não se comparam ao seu estilo de vida sedentário. Ele levaria golpes de vampiros entediados a qualquer dia, em vez de voar pelo espaço na mesma órbita ao redor de um reino. Seus companheiros são as outras duas estrelas, mas eles não podem falar, então ele só pode voltar sua mente para outras coisas. A única coisa que ele pode fazer com seu tempo é tentar compreender a lei suprema da Ordem. No entanto, isso é muito difícil e também muito perigoso de fazer. A lei suprema da Ordem é uma espada de dois gumes. É muito poderosa, mas não é deles, então pode cortá-los. É perigoso tentar compreender qualquer lei suprema que não seja deles, muito menos a lei suprema responsável pela criação e manutenção de um universo poderoso.
Sem dúvida, será uma bênção se eles puderem compreender e usar a lei suprema da ordem, mas a tentativa de fazer isso pode sair pela culatra. Eles já viram que a lei suprema de outro ser pode decepcioná-los quando precisam. Especialmente se a estiverem usando contra seu verdadeiro dono. Fim do capítulo. Capítulo 1415 O dever da mãe. Como se isso não fosse motivo suficiente para não mexer com a suprema lei da ordem, compreendê-la também pode criar um caminho de ataque à sua existência. Então Hélios não está tão entusiasmado em compreender a suprema lei da ordem. Se não fosse pelo fato de Lydian ter um plano para combater o ataque da lei da ordem, ele já teria parado de tentar compreendê-la. Então seus dias são cheios de tédio e compreensão de algo que pode matá-los. Felizmente, Lydian está ocupado com muitas coisas, então ele não está sem coisas para ocupar sua atenção. Eles estão juntos em mente, se não fisicamente. É uma coisa boa porque Lydian não pode nem chegar muito perto quando o visitam, mesmo que queiram. Os únicos que são ousados o suficiente são os deuses da origem, que querem testar seus poderes. Alguns deles são deuses da origem suicidas aleatórios, enquanto a maioria deles são bestas supremas da classe guerreiro. Eles tentam se aproximar dele para ver o quão perto podem chegar dele. Ele finge ser como qualquer outra estrela, mas secretamente aumenta sua potência para mexer com elas. Os deuses da origem não pensam muito nisso. Eles consideram quem quer que seja atingido pela explosão solar repentina como simplesmente azarado. Afinal, uma estrela não pode ter malícia contra alguém. Sua ignorância os faz continuar jogando suas vidas fora. Essa é a maior diversão que ele tem sozinho. As únicas pessoas que podem se aproximar dele são os deuses do mundo, mas ele não os quer por perto. Eles também estão espreitando por aí, e um até tentou agarrá-lo. Uma grande mão se ergueu debaixo da matriz da lei para agarrá-lo. A mão era tão grande que, sem dúvida, seria capaz de agarrá-lo. O tamanho da mão por si só o chocou porque ele não sabia que entidades poderiam crescer tanto. Se não fosse pela proteção do reino sobre ele, a mão não teria se recuperado quando chegou muito perto dele. Então, não, ele não quer que os deuses do mundo o visitem. É como eu disse na minha mensagem, eu gostaria de saber tudo o que há para saber sobre o próximo passo do caminho da perfeição, Hélios declarou. Ela considerou seu pedido antes de responder, você não atingiu o requisito de energia, que é o limite dos deuses da origem. Mas seus clones atingiram, então Lydian atendeu aos requisitos para me perguntar. Você também aderiu a todas as regras do reino, então você tem direito a essa informação. Se ele fosse procurado pelo reino ou tivesse se tornado um deus da origem com a essência purgada de um deus da origem, ele não teria direito a essa informação. É dever dela contar aos deuses da origem de seu reino que atingiram esse estágio para que eles encontrem seu caminho para o próximo estágio. É algo que ela fez por outros deuses da origem que mais tarde se tornaram deuses do mundo. O próximo passo daqui é uma lei suprema. Ela começou com uma voz desprovida de emoção. É como se ela estivesse recitando algo. Uma lei suprema é a personificação da sua existência. É uma visão do seu futuro e uma oportunidade de forjar seu caminho para alcançar esse futuro. Se os estágios anteriores do caminho da perfeição são comparados ao plantio de uma árvore, então sua lei suprema será o fruto de seus esforços. Ela disse isso junto com a projeção de uma imagem mental para ele entender o que ela estava dizendo. Ele viu um pote de barro com solo. O solo é a alma, enquanto o pote é o corpo. O pote é primeiro ampliado para que possa conter mais solo. O solo também é aumentado para preencher o pote. Tudo isso é feito com a ajuda de mana do ambiente. Este é o estágio de forjamento do corpo, seguido pelo refinamento do núcleo de vitalidade e, em seguida, o estágio da entidade de mana, no qual tanto o corpo quanto a alma são forjados. O solo e o pote eventualmente atingem um limite. O pote tem um problema com densidade e resistência. Ele pode ser aumentado, mas quebrará se mais solo for adicionado a ele. O pote simplesmente não pode permitir mais solo. Este é o limite do estágio de mana. Fim do capítulo.
Capítulo 1416 Como cultivar sua semente. O pote atingiu seu limite, então o solo é removido do pote e temperado. O pote também é esmagado e líquido é adicionado a ele para que se torne maleável. Os restos do pote e do pote temperado são então combinados e remodelados para formar um recipiente superior. Este processo é o avanço para a transcendência. Alguns solos em vasos falham neste processo. Alguns têm sucesso. O resultado é um recipiente maleável capaz de se expandir. É um recipiente com as propriedades de rigidez do pote e a capacidade de ser aumentado que o solo possui. Ao fazer isso, um potencial anteriormente inexplorado é acessado. Mas eles também perderam a capacidade de crescer mais absorvendo mana. Felizmente para aqueles que tiveram sucesso, o potencial que despertaram permite que o pote evolua copiando o mundo ao seu redor. Afinal, se o mundo é mais forte e é capaz de torná-lo mais forte, por que não se tornar um mundo? Este plano acaba sendo correto. Para aqueles que conseguem imitar o mundo o suficiente para que o mundo seja enganado, parte da energia premiada do mundo é desviada para eles. Esse é o processo de transcendência para o Rei da Lei. É essencialmente enganar o mundo para obter energia cósmica do mundo. O solo muda a si mesmo para se adaptar às coisas fortes que ele pode sentir no mundo. Ele assume algumas das propriedades dessas coisas fortes e pode até mesmo controlá-las. A ideia de copiar o mundo é boa, mas tem um limite. Há apenas uma quantidade que o mundo está disposto a desistir, não importa o quão bem eles o enganem. Esse limite não pode ser quebrado a menos que as mudanças superficiais no solo sejam aprofundadas. Então o solo tenta formar uma semente com a energia premiada do mundo. O solo desiste de parte de seu poder e essência para formar uma semente. Essa semente é a coisa mais próxima do mundo que eles podem fazer porque ela tem a energia premiada do mundo. Alguns solos falham em formar essa semente. Pode ser porque eles não sabem o que é uma semente ou não sabem como formar sementes ou tentam formar uma grande demais para eles. Eles perdem o poder e a essência que sacrificaram e morrem. Ele pensou distraidamente consigo mesmo, como as vontades do reino se fortalecem. A Mãe Alto Céu continuou com sua explicação: você é uma árvore adulta agora. Para fazer sua lei suprema, você deve usar todos os conceitos que usou para cultivar sua semente inicial para formar a fruta. Então você está limitado pelo tipo de fertilizante que usou no período de crescimento. Hélios entende o que ela quer dizer com o limite do fertilizante. Enquanto um Deus da origem pode criar tantos conceitos quanto possível para cultivar sua muda, eles estão limitados a conceitos que contêm pelo menos uma lei semelhante às leis de seu conceito inicial, com as quais se fundiram. Isso ocorre porque os conceitos rejeitam uns aos outros. Mesmo conceitos criados pela mesma entidade rejeitarão uns aos outros. A rejeição é automática quando os conceitos interagem entre si. Eles tentam se manifestar sobre os outros conceitos. Somente em situações em que são criados pela mesma entidade e têm algumas leis em comum, os conceitos podem ser feitos para fortalecer uns aos outros. Mesmo assim, o fortalecimento entre conceitos é um sacrifício. Um conceito é sacrificado para desenvolver o principal. Um Deus da origem não pode usar dois conceitos. Mesmo as bestas supremas com muitas habilidades divinas precisam fundi-los todos em um antes de se tornarem deuses da origem, ou perderão a habilidade divina. Então, os deuses da origem com um conceito de 6 leis terão a escolha de 6 leis diferentes que devem estar em cada conceito que eles fizerem. As muitas opções significam que eles podem desenvolver seu conceito mais rápido. Fim do capítulo. Capítulo 1417 Importância dos genes. Se um conceito não tiver pelo menos uma lei semelhante ao conceito original, então o conceito não funcionará como fertilizante. Os dois conceitos rejeitarão um ao outro. Eles tentarão manter sua integridade e soberania, então rejeitam a influência de outras leis e causam uma reação dentro do Deus origem. A única maneira de evitar essa reação é ter o conceito criado com a essência origem que contém a mesma impressão da alma que o Deus origem e contém pelo menos uma lei semelhante.
Isso significa que outro conceito criado com as mesmas leis por um Deus origem diferente não funcionará. Mas, desde que os requisitos para o sacrifício tenham sido atendidos, a semelhança das leis entre os conceitos permitirá que a muda cresça mais forte à medida que mais conceitos são sacrificados à muda. Quanto mais leis eles tiverem em comum, mais potente será um conceito como fertilizante e mais rápido a muda crescerá e se tornará uma árvore. Portanto, não é de se admirar que os senhores do reino cresçam cada vez mais rápido. Alguns podem até ser como o monarca alto céu, que foi capaz de atingir o limite do universo vazio e criar uma lei suprema em 100 ciclos de origem. Você consegue adivinhar qual é o propósito ou a função de uma lei suprema? Ela disse com um sorriso: tenho certeza de que você está muito familiarizado com elas. Seu sorriso o pegou um pouco desprevenido. Ela estava monótona antes durante sua explicação, então ela se sentiu desligada. Mas agora ela parece ter ganhado vida. É como se ela não estivesse realmente presente antes. Helios respondeu sua pergunta. Uma lei suprema, como você afirmou, é o fruto do caminho da perfeição. É a recompensa e o produto final da busca pela perfeição. Mas mais do que isso, ela contém sementes. E sementes são capazes de crescer ainda mais. Então uma lei suprema determina o potencial e o caminho futuros. Essa é uma boa maneira de colocar. Você está certo. As sementes dentro da fruta podem crescer, mas são extensões da árvore, e não podem crescer mais fortes do que a árvore que as criou porque a árvore limitará seu potencial. Então a fruta que você cria é muito importante. Enquanto isso, muitas coisas estão faltando entre as imagens estáticas bidimensionais. É preciso ser capaz de ver o estado de existência entre as imagens para que elas realmente vejam a maneira como a matéria e a energia mudam uma na outra. Matéria e energia não são entidades diferentes, são apenas duas formas diferentes da mesma existência. Como vapor e gelo, isso é apenas o começo de uma visão tridimensional completa. Alguém com visão quadridimensional tem a capacidade de ver estados de informação e qualquer coisa além da visão tridimensional normal. Eles serão capazes de ver mana, leis e ver através das múltiplas camadas do espaço. Eles sabem que matéria e energia são a mesma coisa, mas em diferentes estados de partícula e onda. Era disso que os olhos de Soverik eram capazes antes de ele se tornar um deus da origem. Ele agora pode ver 5 aspectos da matéria: energia, espaço, informação e tempo. Legion 7 tem uma visão tridimensional incompleta, mas ele pode ver o estado da alma do quadridimensional. O que Soverik não pode. Então, no total, Lydia está ciente de 7 aspectos, mas não há necessidade de Helios corrigir a Mãe Alto Céu. Além disso, ela está correta sobre a ignorância deles. Eles ainda não são oniscientes, então é provável que haja algumas coisas que eles não saibam. Então ele ignorou a provocação dela em sua ignorância e se concentrou no que realmente importa. Como eu crio o fruto que é a lei suprema? Ele perguntou. Ele tem alguns pensamentos e opiniões sobre como criar uma lei suprema, mas Lydian quer a informação completa da fonte. Foi para isso que ele a chamou. Fim do capítulo. Capítulo 1418 Cavando mais a cova. Ela respondeu sem demora: a fruta contém as sementes. E como qualquer ser vivo, sua forma, desempenho e potencial são todos ditados por seus genes. O material que você usará para fazer a fruta será o conceito original como base, os conceitos sacrificados como aditivos, e sua existência como a cola que os une. É assim que se formam os genes da fruta da supremacia. Pense nisso como tecer uma teia de aranha. Você é a aranha. A base é seu conceito original que se fundiu com sua existência. E a teia é a conexão de leis entre o conceito original e os conceitos sacrificados. Tudo isso é mantido unido por sua existência. Então você está construindo uma lei suprema, bem como reconstruindo sua existência. Quanto maior a lei suprema, melhor. Mas o poder mínimo para que ela seja considerada uma lei suprema é quando ela é capaz de resistir à matriz da lei e esculpir uma parte do universo vazio para você sem sua permissão. Isso é esclarecedor.
Ele disse em apreciação, então ele fez uma pergunta que ele não achava que seria respondida. Eu presumo que a energia cósmica é necessária para desenvolver a lei suprema. Mas existem outros tipos de energia que um Deus do mundo precisa. Você está certo sobre a energia cósmica. Mas eu não posso te falar sobre os outros tipos de energia que os deuses do mundo usam ou precisam. Esse não é meu trabalho. Mas eu vou te contar algo interessante que te preocupa. Ela fez uma pausa por um breve momento. Sua situação é um pouco diferente das outras. Você não usou nenhum conceito para desenvolver sua muda. Em vez disso, você usou energia cósmica para cristalizar sua muda. Ela não vai crescer agora, mesmo se você der conceitos a ela. Ela sorriu quando disse isso. Ele não consegue ver um sorriso nela rosto porque ela não tem lábios. Todo o seu rosto é um único olho brilhante que se assemelha a uma galáxia girando. Mas ele pode dizer que ela está se divertindo com sua situação porque ela fez isso conhecido através de seu sentido divino. O que isso significa? Ele perguntou, um pouco ansioso. Ele ficou feliz quando ouviu a confirmação da utilidade da energia cósmica. Isso significa que Lydian será capaz de se tornar um deus mundial forte o mais rápido possível. Mas ele não gosta de onde ela está indo. Isso surpreendeu Hélios. Ele perguntou incrédulo, são 4? Então por que você fez parecer que eu estava em um beco sem saída? Então ele percebeu algo. Ele riu e disse, você estava brincando comigo, não estava? Ele chegou a essa conclusão porque ela parecia estar se divertindo tentando deixá-lo ansioso. Mãe Alto Céu sorriu. Eu estava realmente brincando com você, mas não menti. Você realmente não pode criar uma lei suprema sacrificando conceitos ao seu conceito original. Você deveria saber disso. Não sabíamos que era por causa da energia cósmica. Nós apenas pensamos que tínhamos atingido o limite de poder ou que estávamos perdendo algo importante necessário para criar uma lei suprema. É por isso que chamei você. Lights no VYLC Omicron M. Lydian tentou sacrificar conceitos, e Soverick realmente tentou fazer uma lei suprema. Ele não planejou terminá-la, mas só queria testá-la e ver como funcionaria. Mas ele não conseguiu começar, então eles pensaram que estavam perdendo um passo crucial. Só agora eles sabem que é por causa da alta integridade estrutural de seus conceitos. Tenho novidades. Vou enviar um capítulo extra para cada pessoa com uma contribuição de bilhete dourado acima de 20. Isso está além das metas normais de contribuição e começará no mês que vem. Fim do capítulo. Capítulo 1419 sem comentários. A Mãe Alto Céu não os deixou esperando. Ela já brincou com as emoções dele o suficiente. A primeira opção é sacrificar todos os seus conceitos para a Legião-7 e avançar para Deus do mundo como uma legião unida com uma semente do mundo e um motor do mundo. Você criará uma lei suprema muito forte dessa forma. Mas você não será mais especial. Você teria sacrificado sua singularidade pelo poder. Duvido que você escolha essa opção, mesmo que saiba que provavelmente lhe concederá uma recompensa do universo vazio. Por outro lado, você pode já ter conquistado essa recompensa pela última lei que quebrou. Hélios disse a ela, sem comentários. Ela apenas sorriu e continuou. A segunda opção é dar a todos os clones uma semente do mundo. Uma semente do mundo matará qualquer outro deus da origem, mas seus conceitos são muito fortes, então você pode controlar a tensão. Pode não funcionar, mas se funcionar, todos vocês terão que se unir à sua origem e seus conceitos se transformarão em uma única lei suprema. Então vocês todos podem se unir e se tornar deuses do mundo com um único motor do mundo. Vocês terão um número muito grande de mundos, mas cada mundo terá poder limitado porque vocês terão apenas um motor do mundo. A terceira opção é criar conceitos com muita energia cósmica e então sacrificá-los ao seu conceito original para criar uma lei suprema. Dessa forma, suas leis supremas serão capazes de lidar com um motor do mundo cada. Isso funcionará contanto que vocês sigam o princípio de leis semelhantes. Hélios sentiu vontade de suspirar de alívio quando ouviu isso.
Mas ele é uma estrela sem pulmões. Isso parece bom e viável. Mother High Heaven continuou, geralmente é impossível para outros fazerem, já que os deuses da origem não podem controlar a energia cósmica. Mesmo se você pudesse fazer isso, vai dar muito trabalho fabricar um conceito fora do corpo e vai exigir muita energia cósmica para levá-lo ao limite de poder. Mas tenho certeza de que você consegue fazer isso. Ela disse com um pouco de diversão. Hélio sabia sobre o motor do mundo e a semente do mundo, mas ele permitiu que ela falasse muito sobre eles. Ela lhe deu mais informações sobre o motor do mundo e a semente do mundo que eles não sabiam, como as leis que compõem a centelha do mundo e por que ela é poderosa. A centelha do mundo é composta de 6 leis, que são as leis da destruição, criação, espaço, tempo, vida e morte. É um conceito e uma lei suprema. Considere-a um conjunto de instruções sobre como um reino crescerá e operará. O reforço da lei da ordem faz com que a centelha do mundo seja poderosa o suficiente para proteger as árvores do reino dos deuses do mundo. Ela também contou a ele sobre os outros fragmentos do coração do reino e como obtê-los. Ele não sabia que havia outros fragmentos do coração do reino além dos 3 populares porque os outros são destruídos quando o coração do reino se parte. Esses fragmentos são muito frágeis. Eles são a centelha da consciência da vontade do reino e a centelha de poder que a vontade do reino usa para conceder autoridade aos deuses. Ele está muito familiarizado com a centelha da consciência, mas esta é a primeira vez que ele ouve que as árvores do reino a tinham. Ele sempre pensou que a Legião-7 e a Grande Mãe eram acasos e esquisitices no universo vazio, mas acabou não sendo o caso. Ele nunca tinha ouvido falar sobre a centelha de poder, então ele perguntou a ela sobre isso. É o que você precisa para criar autoridade? Ela disse em resposta, você não tem o privilégio de ter essa informação. Ele não desistiu, ele tentou outra abordagem. Tudo bem, mas o que é autoridade e de onde ela vem? Fim do capítulo. Capítulo 1420 As 3 centelhas. Ela não lhe contou nada sobre autoridade, nem mesmo as informações mais importantes sobre como obter a centelha do poder. Ela ignorou sua pergunta e, em vez disso, continuou falando sobre os vários estágios das árvores do reino. As árvores do reino não são idênticas. Fomos criados iguais, mas como tínhamos potencial variado para crescimento, nos tornamos diferentes. Cada árvore do reino começa como uma semente e cresce até virar uma muda. Nesse estágio, somos pequenos e estamos em um estado vulnerável. Somos pequenos e fracos, então a maioria dos reinos pequenos não sobrevive. Eles ainda não conseguem resistir aos deuses do mundo, então são caçados por eles. Aqueles que sobrevivem até a maturidade o fazem por sorte. O universo vazio é vasto, e os reinos pequenos estão escondidos. Se eles não puderem ser encontrados, certamente sobreviverão. Se eles tiverem sorte o suficiente para sobreviver em árvores do reino maduras como eu, então eles podem resistir aos deuses do mundo. Quando digo resistir, não quero dizer lutar. Quero dizer, podemos impedir que um deus do mundo nos machuque. Qualquer ataque deles será refletido de volta para eles em um estado amplificado. A proteção é passiva, mas a reação é suficiente para impedir que os deuses do mundo nos ataquem, a menos que sejam jovens e ignorantes. Estamos protegidos neste estágio, então os organismos vivos dentro de nós prosperam. A maioria das árvores do reino que chegam a este estágio permanecem nele até a morte do universo vazio. Alguns têm a sorte de produzir um forte senhor do reino, que então salva a árvore do reino do destino de morrer com o universo vazio. Não me pergunte sobre a morte do universo, não vou responder. Mas posso lhe conceder cópias inferiores de fragmentos de coração do reino para você criar seu mundo. Se isso não for uma opção para você, então você terá que esperar que um senhor do reino seja produzido no reino e começar a era da conquista. Se vencermos, então você pode ter a ajuda do reino para encontrar e atacar pequenos mundos. Seja qual for sua escolha, saiba que os 3 componentes são necessários para se tornar um deus do mundo.
Uma vez que você os tenha, então você pode fundi-los com sua lei suprema e sua origem para se tornar um Deus do mundo. Hélios perguntou: posso obter a centelha de poder e seus semelhantes de você? Não, você não pode. Posso ao menos saber que outros tipos de coisas existem no universo vazio. Esse entendimento os fez questionar os caminhos de poder que eles conheciam. Se o caminho da perfeição leva à criação da centelha da sabedoria, o que o caminho dos demônios e da divindade produz? Eles perguntaram à Mãe Alto Céu, e ela respondeu. Ela disse: meu dever para com você não se estende a responder a essa pergunta. Então ele fez outra pergunta sobre a qual estava curioso. Por que há uma grande diferença de poder entre deuses do meio-mundo e deuses do mundo? Nunca ouvi falar de um Deus da origem suprema lutando ou resistindo a um Deus do mundo, e ainda assim ambos têm leis supremas. É por causa do mundo que os deuses do mundo têm. Por que isso cria uma diferença tão grande? Pense no estado de existência de um Deus do mundo como um sistema de alavanca. A origem é o ponto de articulação, ou fulcro. A lei suprema é a viga ou equilíbrio, enquanto o mundo é o esforço ou entrada. Hélios disse em compreensão: então é isso. Através do princípio da alavanca, o poder de um mundo é grandemente alavancado para fazer mais trabalho do que a entrada. O que você acha que Lydian está fazendo para adquirir a centelha de poder? Fim do capítulo.